Olá, pessoal! Está começando o nosso primeiro Live Partilha! Aê! Para Boa quem não conhece a gente... noite! Boa Sejam noite! bem-vindos, nossos colegas! Inédito, hein? Para você que somente ouve as nossas vozes, nossos rostinhos pela primeira vez, né? Ao vivo. Colega querida Luciana. Minha colega Mari, para quem não sabe, colega, gente, nossa expressão já. Não é colega, é colego mesmo, tá? Já temos, né? Nosso próprio Isso aí. vocabulário. E para quem não conhece, o Leiga Partilha é um podcast. O que é um podcast? Podcast é tipo um programa de rádio, só que é na internet. Então, é um programa de áudio que você escuta pela internet. A gente lança a cada 15 dias um episódio. E hoje a gente está fazendo uma experimentação aqui, né? Estamos fazendo uma live. Em geral, os episódios do Leiga Partilha são para a gente refletir a respeito do evangelho de uma maneira assim mais informal, mais descontraída, mas sempre com muito respeito. No caso, eu e a Mari e alguns convidados, né, Mari? De vez em quando a gente tem os convidados. É isso aí. E agora a gente resolveu dar uma experimentada, uma coisa diferente, e vamos fazer essa live. E pretendemos, quem sabe, se tudo der certo, fazer outras também, a respeito de, assim, alguns temas que, de repente, possam ser de interesse da comunidade cristã e que gerem alguma dúvida, gerem, né, assim, talvez as pessoas queiram saber mais. Né? Exatamente, né? E eu queria agora, né, lançar um desafio, não sei, não estou com o meu Instagram aqui aberto, mas eu queria lançar um desafio para você, nossos queridos colegas, para ir compartilhando aí essa live, vai mandando aí para os seus contatos, para os seus seguidores aí do Instagram, vai compartilhando essa live para que mais pessoas também possam compartilhar e possam ver essa live partilha de hoje, né, do Leiga Partilha. Então, agora é o momento, hein? Vai mandando aí para os seus seguidores. Excelente, Mari, excelente. Bom, para quem não puder compartilhar aqui, estar nesse momento presente com a gente, se tudo der certo, nosso senhor do Wi-Fi deixar, a gente vai gravar, tá? Isso aqui está sendo gravado e depois a gente vai disponibilizar no IGTV, no YouTube e também o áudio no Spotify, tá bom? Então, se tudo der certo. Mas fiquem aí, tá? Porque é muito mais legal estar ao vivo, estar partilhando aqui com vocês ao vivo do que ver gravado depois, não é mesmo? E, enfim, a live de hoje, o tema é homeschooling. E para participar com a gente, estamos aqui, né, o casal Otávio e Gisele, que muito prontamente aceitaram o convite, já agradeço, né, muito obrigada já, a gente vai agradecer vocês muito durante a live, né, mas já fica aqui o primeiro muito obrigado, para ajudar a gente, né, a entender melhor sobre esse assunto e tudo mais. Então eu já peço para vocês mesmos se apresentarem, né, fazer as honras da casa, vocês se apresentarem para o pessoal que está assistindo a gente, por favor. As damas primeiro. Olá, pessoal. Meu nome é Gisele. Sou casada com o Otávio há 13 anos. Sou prima da Lu. Sou de Cornélio Procópio, para quem é aí de Cornélio, né? Sou paranaense, mas hoje eu moro em Minas, né? Em Brumadinho, pertinho de Belo Horizonte. Temos 6 lindos filhos. Tesouros. A Isabela, de 6 anos, de 11 anos. Um pouco nervosa, gente. Já trocando as idades dos mas filhos. é muito filho, não tem problema errar, não. Minha mãe tem 3 e erra os nomes. Isabela, de 11. Aqui é fácil, porque nasceram tudo em ano ímpar, então, assim, é de 2 em 2 anos, então a idade até que eu não erro, não, é porque é o nervosismo mesmo. Giovana, de 9. Pedro, o Pedro agora fez 8, acabou de fazer 8. Caio, de 5. A Lara, de 3. E a Liz, a caçulinha, de 1 ano e 3 meses. E estamos aí nessa caminhada. Esse ano está fazendo, é o nosso 6º ano. 6º ano. 6º ano de homeschooling. Isso mesmo. Eu sou o Otávio, eu sou natural de São Gotardo, eu sou mineiro mesmo, e moro já aqui na região de Belo Horizonte, aqui em Brumadinho, já há cerca de 15 anos, mas sou da área de TI, né? As pessoas até
Eu costumo dar algumas palestras de educação de vez em quando, até lembro que uma vez a Gisele convidou uma amiga para uma palestra de educação, aí ela perguntou se o marido era professor, ela falou, não, então ele é pastor, né? Porque para falar de educação parece que tem que ser ou professor ou pastor, né? Alguma coisa assim, né? Mas, enfim, apesar da minha formação técnica assim, na área de TI, realmente eu sempre comento, né? O meu grande negócio da minha vida é minha família. Assim, né? A minha empresa em si não, é secundária. Assim, o meu negócio é o meu capital humano, são os meus filhos, a minha esposa, que é minha sócia nessa grande empreitada. Né? E onde eu realmente gasto mais esforço, até intelectual atualmente, na última década inteira, tem sido mais na área de educação também, né? É uma coisa que me chama muita atenção, me apaixona muito. E estamos aí para partilhar, né? Tem tudo a ver o nome, né, do canal, né? Com o momento, né? Com o convite que vocês nos fizeram, que é essa partilha desse, especialmente de tirar esse preconceito um pouco, né? A gente percebe que a maioria das pessoas conhecem pouco sobre o tema e principalmente não conhecem famílias que fazem, né? E esse é o grande ponto para desmistificar o homeschooling, né? Porque não é coisa de Mormon ou de hippie, né? Às vezes você encontra uma família normal, apesar de ter 6 filhos, não é tão normal hoje em dia, né? Mas a maioria das famílias tem menos, né? Mas não é esse o motivo pelo qual a gente faz homeschooling, mas vocês vão ver que isso está aberto a qualquer família, né? É isso que a gente espera mostrar também a vocês. Mas é isso. Sejam muito bem-vindos, sejam assim muito bem acolhidos, se sintam muito à vontade assim para partilhar essa riqueza, né? Que é essa experiência que vocês vivem, né, na prática real, né? Vamos dizer assim, real e oficial, né? Que é no dia a dia de vocês. Então, vamos lá, né? Vamos então à parte das perguntas. Vamos à partilha, né? Vamos ao que interessa, né? Então nós queremos saber como que vocês conheceram, como que foi o contato de vocês com o homeschooling, né? Como foi tomar essa decisão para vocês, né? Iniciar, como foi dar o pontapé, né? Com os filhos de vocês, que é algo tão precioso, como vocês mesmos disseram, né? Sim, sim. Veja, é até interessante, né? Porque eu não conheço nenhuma pessoa que tenha, em um primeiro momento, ouvido falar de homeschooling e tenha se simpatizado logo de cara. Né? Não foi diferente conosco. Primeira vez que me veio a sugestão de homeschooling, assim, um vídeo da internet, eu achei o cara totalmente louco, totalmente anti-escola. Aliás, uma coisa que a gente deixa muito claro é que nós não somos anti-escola, né? Atualmente, eu estou até envolvido em um projeto de fundar uma escola. E até entrei para o homeschooling também, até adentrei mais a fundo, né, no ramo da educação, que em 2013, você vê quanto tempo atrás, né? A nossa primeira filha nasceu em 2009, mas em 2013 eu fui convidado para entrar junto com outro grupo de pais para trazer para o Brasil uma escola de fomento, que é um modelo de escola nascido na Espanha, que é uma coisa fantástica, sabe assim? É uma escola que me encheu muitos olhos e me descortinou várias questões educacionais. Eu não tinha uma referência, né, de comparação das escolas brasileiras, assim. E principalmente o que mais encanta nesse modelo de escola é a questão de educação personalizada, de realmente tratar cada criança no seu potencial e também melhorar ela nos seus defeitos pontuais, e que são diferentes em cada um de nós. Né? E a minha filha mais velha já estava na escola, e eu me lembro que eu comecei a solicitar reuniões com a professora, e eu questionava, né? Olha, o que eu posso melhorar na Isabela, na minha filha? E ela comentava assim, não tem nada. A sua filha é linda, é atenciosa, é boa aluna. Eu falava, gente, vocês passam mais tempo com a minha filha do que eu.
vocês não sabem qual que é o defeito dela. Por exemplo, qualidade a gente conhece também, a gente quer quero o que eu saber posso o que melhorar, a gente pode melhorar, né? Eu quero um raio-x dela, e não sabiam diagnosticar nenhum defeito Não nela. sabia ou não queriam, né? Assim, É, porque tem muita questão comercial, né? Tem mais clientelismo, que acha ruim, né? De falar dos É. efeitos, Fica o que até que com os filhos medo, eu podem... acho, né? Muitas vezes fica até com medo de falar assim, ah, não, vai que é uma pegadinha e depois eles vão me processar. Ou tirar o aluno da escola, né? Tirar da escola, né? Às vezes Mas, enfim, eu comecei a perceber que estavam todos sendo tratados, não tinha um trato personalizado ali, que algo deixava a desejar. Mudamos de escola com outros conceitos, mas vimos que esse erro se repetia na questão de educação personalizada, que quando eu conheci o modelo de escola de fomento, foi o que me chamou a atenção. Para mim, uma educação boa, ela se dá quanto mais personalizada ela é. E acabou que também descobrimos nesse tempo, uns 3 anos de estudo, várias pedagogias muito desconhecidas no Brasil, desde o médio de alfabetização fônico, com o Carlos Nadalim, que é aí de Londrina e perto, né? Matemática de Singapura, que no Brasil ninguém comentava na época, né? Isso foi há 6 anos atrás, né? Então, acabou que quando o projeto da escola não foi para frente, em 2015, nós sentimos que, sim, como eu disse no início, eu não me simpatizava com o homeschooling. Achava que não, isso é coisa de louco. Certo? Mas eu me vi entre a cruz e a espada. Aqui a gente está numa... Vocês é um canal cristão, né, inclusive. Né? Então, é interessante, porque eu me vi como assim, uma pessoa que encontra a verdade, encontrou Cristo, se converteu. Quer dizer, aí tem aquele momento chave, né? Eu vou aderir a essa verdade e vou mudar de vida, de ação, isso vai me custar, isso vai complicar a minha vida. E quando eu vi que eu descobri várias coisas novas sobre educação, e mesmo mudando de escola, eu não conseguia aplicar aquilo, né? Eu me vi assim como um irresponsável se eu não mudasse a minha vida, se eu não complicasse a minha vida para aderir, para presentear os meus filhos com aquilo que eu tinha descoberto, né? Então, acabou que a gente complicou a vida. A gente falou, vamos dar de presente para os nossos filhos isso que a gente está vendo, pelo menos nos anos iniciais, assim, da educação infantil. Começou assim, né, meu amor? E a gente estudando sobre educação, com esse projeto da escola, a gente chegou até não sei como, não lembro direito como, mas a gente chegou até o Carlos Nadalim, né? E a gente viu que ele estava lançando um curso de pré-alfabetização e do método fônico. Então, a gente nem sabia o que era o método fônico. Para nós, assim, gente, não sei se vocês, mas a gente foi alfabetizado pelo método silábico, né? B com A, da Bá, B com E, da B, Bá, Bé, Bi, Bobu, né? E para mim era isso, não sabia do que era método fônico, né? Aí, quando a gente ouviu falar e tal, eu falei, vamos pesquisar, né? E pesquisamos, vimos que era um método que nos países mais desenvolvidos era o método que se usava e tudo mais. E a gente, né, eu me cadastrei eu fiz inscrição nesse curso. E foi nesse curso que eles começaram a falar, né? Assim, começaram a comentar algumas coisas sobre o homeschooling. A gente achou até super estranho. Falei, gente, um curso de alfabetização, esse povo começa a falar de homeschooling, o que esse povo está querendo promover esse tal de homeschooling, que a gente nem sabia o que era. Aí a gente começou a pesquisar sobre homeschooling, o que é esse negócio, né? Foi aí que a gente começou também. E aí nisso, acho que pouco tempo depois que eu comecei a fazer esse curso, teve um seminário nacional de alfabetização, internacional de alfabetização aqui em Belo Horizonte. E eu falei, vou fazer também, né? Já estou começando a estudar sobre isso. Aí cheguei lá, quem estava lá? O professor Carlos Nadalim. Eu tive que ir lá conversar com ele, né? Aí nisso a gente teve um encontro, ele chamou a gente para ir na casa de uma pessoa, que eles iam se reunir, conversamos mais com ele, falou, não. E aí a gente começamos a nos aprofundar mais, né? Admitir a possibilidade, assim, E não é uma decisão fácil para ninguém, né? Não é uma decisão que... Não tem nenhuma família que, em um mês, decidiu, vou fazer homeschool, entendeu?
Quando nos passou pela nossa cabeça, poxa, e agora? A escola de fomento não vai dar certo, né? O que eu vou fazer? Homeschooling é uma possibilidade. Demorou 10 meses para que a gente realmente batesse o martelo. E outra coisa, a Isabela estava na escola. Ela tinha entrado com 3 anos. Ela era a única idade escolar na época que vocês começaram a... Não. Ela ficou 3 anos na escola e a Giovana ficou 1 ano. Okay. Isso. Aí a Isabela entrou na escola com 3 anos, ela foi com 3, com 4. E o ano que a gente conheceu tudo, né, o método fônico e tal, conhecemos o homeschooling, ela estava com 5 anos. Então, era o ano que ela ia ser alfabetizada. No outro ano, né? Ela ia ser alfabetizada. Ela estava numa pré-alfabetização. Então, o que a gente pensou? Olha, na época, não era obrigatório a partir de 6 anos. A escola era obrigatória a partir de 6 anos. Hoje é com 4 anos, né? Uhum. Então, a gente falou assim, olha, a hora é agora da gente experimentar, porque ela ainda, né, tinha 5 anos e ela ia começar a ser alfabetizada e falou assim, olha, vamos tentar agora, porque a gente começa, né, a aplicar o método fônico e se não der certo, a gente volta para a escola, né, sem problemas. Foi isso, né? Foi antes dos 6 anos. Aproveitando, então, a questão da idade, qual que é a idade que é possível começar? Pelo jeito, assim, deu para entender que é o quanto antes, né? Digamos assim. E também até qual idade é possível ir com o homeschooling, né? Pode ir até o ensino médio, por exemplo, é uma dúvida que eu sempre tive também. Falei assim, mas gente, será que não... Que tem muito dessa questão que vocês falaram do preconceito, e eu confesso, no nosso podcast, o Leiga Partilha, tem um momento espinho na carne, né? Que a gente confessa nossos pecados, né? Digamos assim. E eu então vou fazer um momento espinho na carne aqui, que eu confesso também que a gente sempre, primeira coisa é dar aquela olhada torta. Falei, mas gente, vai chegar até no ensino médio, como é que vai ser, né? Então, se vocês puderem falar alguma coisa dessa questão da idade, pra dar uma pinceladinha pra gente. Claro. Quando começar? Bem, eu tenho um amigo que fala que todos os pais, todas as famílias são homeschoolers, né? Umas com a ajuda da escola e outras sem a ajuda da escola. Eu acho interessante essa frase, porque, assim, o que ele quer dizer? É que todos nós somos educadores, né? Então, isso é o primeiro ponto que cada pai deveria se conscientizar. Assim, olha, eu não preciso fazer homeschooling, mas deveria me cair a ficha de que a educação não é algo a ser delegado, né? O ensino pode ser delegado. O homeschooling traz para si o ensino, né? Mas o principal que tem que entrar essa ideia tem que ser resgatada ou melhor fixada, é desse processo de protagonismo dos pais. E o pai, ele não nasce, quer dizer, ele até se torna pai de um dia para o outro, não é verdade? Assim, nasceu o filho, você se tornou pai. Mas ele não se tornou um bom pai logo no início. Então, ele precisa de formação, precisa de buscar. Por isso que eu falo assim, a importância... Poxa, o que mais me encanta hoje, né, é estudar sobre educação, porque me pesa a responsabilidade de ter, não por ter 6 filhos, eu poderia ter um só, mas, assim, eu preciso fazer isso muito bem feito. Entendeu? Então, inclusive, assim... Então, eu conheço pessoas que já optam pelo homeschooling antes de se casarem, né? E já estão se preparando, aquela coisa toda, né? Mas, enfim, voltando um pouco ao tema, né? Nasceu, né? Você deveria ser um educador. Então, você já tem a possibilidade de estar ali aplicando conceitos educacionais até, por exemplo, na questão de hábitos básicos, né, meu amor? Porque assim, de 0 a 3 anos, o mais importante na educação dos filhos é os hábitos básicos, né? Que é sono, alimentação, higiene e ordem, né? Você tem que trabalhar esses 4 hábitos básicos. Porque não adianta, tem gente, até assim no meio homeschooling, né? Assim, a pessoa que fica tão assim... Bitolada, né? Querendo estudar, me dá material de 2 anos, né?
Qual Então, material você usa com um filho de 3 anos? então a pessoa Qual fica muito material de assim. matemática, de alfabeto? Gente, Porque, é lógico, né? Você tem que estimular. A criança está aprendendo a falar, então você tem que conversar, estimular a questão do andar, né? Então, a coordenação motora, né? Porque tem gente que dá papinha na boca da criança até mais de um ano. Não, é assim. Então, assim, faz um aninho, já né, dá a colherinha para ela, para a criança, para ela já trabalhar a coordenação. Então, assim, esse tipo de coisa já tem que ir introduzindo aos poucos, né? Mas não precisa, assim, né, aquela coisa, né? Na verdade, aqui em casa, até os 5 anos, não tem nada, assim, muito estruturado, né? Leitura em voz alta, na verdade, desde bebezinho já pode começar a ler, colocar uma música, né? Uma música boa, uma música que é bela, né? Mas bons estava hábitos, falando? principalmente, No né? início, né? Então, Bons hábitos. E isso não vocês... depende de escola, né? Isso não depende de escola. Isso depende dos pais educadores. Olha, tem uma pesquisa nos Estados Unidos, por exemplo, que saiu recentemente, fala uma criança com até 6 anos, ela deveria ter um vocabulário de 14 mil a 24 mil palavras. Bem, olha só, quem vai ensinar isso? Não é a escola, são os pais, são os desenhos, são as músicas, ali na padaria, é a convivência com os amigos, entende? Então, assim, a capacidade que os pais têm para educar é muito maior do que do que a maioria imagina, né? Que é logo assim, não, o importante, a escola ali tem 13, tem 20 profissionais super capacitados e que com certeza vão fazer um trabalho melhor do que o meu. Assim, às vezes se subestima. Depois a gente pode entrar um pouco mais nesse tempo, né? Nesse tema. Mas, assim, eu estou desvirtuando da sua pergunta, mas no início, eu acho que você começa a educar desde o primeiro dia. Então, você está fazendo um homeschooling, entendeu? Porque o homeschooling não é, vamos dizer assim, trazer a escola para dentro de casa. É um estilo de vida onde você assume o protagonismo total da sua educação, da educação do seu filho. Entendeu? E isso tem que voltar a entrar na cabeça dos pais. Né? Ele pode ter a escola como uma extensão da casa dele, ao que o auxilia, né? Mas isso não pode se perder. Ele tem que ter mais interesse em saber qual boa escola escolher, por exemplo, se for para a escola. Tem pai que não sabe como identificar uma boa escola, entendeu? Não estuda antes os métodos pedagógicos. E se ele começar a ver isso, é o que muita gente se assustou na pandemia aí, né? Quando começou a entrar dentro, né? Então, mas a questão que eu acho que muita gente também pensa, né? Assim, mas e quando começar a complicar, né? Matemática e química e física e tal, é uma dúvida assim também da maioria das pessoas, né? E assim, uma coisa muito que acontece muito no meio, né, das famílias educadoras é contratar professores particulares, né? É lógico que a gente não sabe tudo, muita coisa a gente vai estudar antes de dar aula, né? Como um professor mesmo, né? De, sei lá, de história, ele também não sabe tudo. Ele fez a faculdade, mas muita coisa esquece, né? Ele também vai estudar antes da aula, né? Assim é como os pais que dão que dão aula em casa. Tem muita coisa que a gente vai estudar antes. E também a gente pode contratar professores, tutores para dar aula em casa. E hoje... ou a gente ir para o Kumon, por exemplo, né? Nossos filhos fazem Kumon, né? De inglês, de português. Você está no melhor cenário possível para isso, né? Então, assim, primeiro, o ensino infantil é fácil. Acho que nenhum pai teria dificuldade para pegar um curso de alfabetização e aplicar para o seu filho, entendeu? Não pai. É claro que o ensino já fundamental, o 2, né, o ensino médio, muito provável que venha a ter dificuldades, né? Agora, hoje, você vive num período, por exemplo, onde a tendência é que os melhores professores, inclusive, eles desistam de dar aula, né? O que eles vão fazer? É o que estão todos fazendo, né? Ou seja, eles abrem uma plataforma
eles dão um curso virtual, muito menos desgastante para eles, porque eles gravam o curso inteiro uma vez, cobram de poucos, quer dizer, cobram pouco de muitos e ganham muito mais do que a aula em sala de aula. Então, assim, você vê um debate lá do Jordan Peterson em Harvard, lá, por $15. Super aula de Harvard, entendeu? Hoje em dia, né? E aqui no Brasil, você tem até celebridades, né, no meio homeschooling, vocês que não conhecem, né? Mas, assim, qualquer família homeschooling sabe quem é Sérgio Morcelli, que é referência em matemática em Singapura no Brasil, sabe quem é Jéssica Helm, que é educação clássica, e por aí vai, entendeu? Então, assim, você tem muito assessoramento hoje, muito mesmo. Mas E aí, pode falar. até quando ir? Olha, a gente sempre definiu que essa não é uma decisão ad eterno, né? Então, assim, pode terminar nesse ano, pode terminar no meio do ano, pode ser que um filho opte, por exemplo, olha, um filho no meio do ano falou, eu queria ir para a escola, meus melhores amigos estão na escola, eu quero frequentar, a gente dialoga com ele, tudo bem, não tem problema nenhum. Se a gente achar uma escola Se a gente boa, achar claro, né? claro. Esse Não, é o requisito. Entendeu? Entendi. Mas é como eu disse, nós não somos anti-escola, né? Mas, então, a cada ano é tudo reavaliado. Mas que é possível hoje. Por exemplo, eu tenho amigos que começaram homeschooling com filhos no terceiro ano do ensino médio. É isso que eu ia perguntar, vocês conheciam pessoas que já tinham filhos no ensino médio com homeschooling? Isso. Nossa, com essa questão da pandemia, pelo menos aqui, os nossos conhecidos, né? Explodiu a adesão ao homeschooling. Assim, né? Eu acho que deve ter 5 vezes, alguma coisa assim. Que é muito. Com certeza. É isso aí. Então, vamos lá. E outra, né, pegando um gancho, sendo filhos de idades diferentes, né? Como que é o momento das atividades? Eles ficam todos juntos para explicar, né? Como que funciona essa prática assim de vocês, esse momento de vocês? Como que é? Começa agora. Então, o que acontece? Os 3 mais velhos, eles sempre estudam, né? Isabela, Giovana e Pedro, que é 11, 9 e 8, sempre estudam, né, na mesma mesa, juntos. Só que tem algumas matérias que eles fazem junto e outras que eles, principalmente História, Geografia e Ciências, a gente dá a mesma aula. Só que depois a gente vai voltar, né? É um pouco diferente, assim, né, de cada um ter seu material didático, porque a gente vai voltar, né, várias vezes cíclico, só aquilo, né? Sim. Agora, português e matemática, cada um tem o seu material. E então cada um segue o material da sua série, né? Agora, com os pequenos, eu sempre faço num horário diferente, né? Porque é o Caio e a Lara, né? 5 e 3 anos. Na verdade, a Lara, ela tá ali só de alegre, acompanhando o Caio. Porque, para mim, 3 anos, sabe? Ela tem que brincar, eu tenho que ouvir história, né? Mas o Caio, ele já faz ele está com 5 anos, ele, né, já faz umas atividades lá do Sérgio Morcelli, de matemática, umas atividades de pré-alfabetização, né? Começando a pré-alfabetização com ele. Começando não, eu estou na pré-alfabetização. Nesse tem que ser, né, um momento, assim, às vezes algum momento, assim, que os mais velhos estão fazendo alguma cópia, alguma coisa assim, aí eu, né, vou com os pequenos. Mas esse ano eu tive uma graça, né, um grande privilégio do papai tá dando umas aulinhas, né? Então tá muito bom. Tô podendo, assim, dedicar mais os pequenininhos e ao Pedro, né? Que o Pedro já está alfabetizado, mas eu estou, né, tendo que acompanhar bastante ele. E o Otávio está dando umas aulinhas, está acompanhando bastante as maiores. Desculpa, vai lá, Otávio. Pode completa aí. Não, eu ia para a parte da socialização das crianças, mas pode completar se você quiser completar. Eu acho que a gente concentra bem o estudo formal na parte da manhã, né? Dividindo bem aí. À tarde, as atividades extras. No final da tarde, nós costumamos
solicitar eles para fazerem um resumo dos estudos da manhã. Como se diz assim, matéria dada, matéria estudada. Então, no final da tarde, o momento, como se diz, não é o dever de casa, entendeu? Mas é quase uma escrita do resumo e tudo mais. Então, algo para melhorar a fixação, né? E trazem também conteúdo cristão dentro disso, dentro desse conteúdo, por exemplo, ou é mais o estudo normal? É só uma dúvida dentro disso, do conteúdo. É a primeira coisa. Primeira coisa do dia. As crianças acordam 6h30 da manhã, 7h30, já 8 horas, tem a hora, isso, é uma aula de virtudes com catequese, eu diria assim, né? Então, assim, hoje a gente estava discutindo sobre princípios de vida. Mas, assim, por exemplo, olha, quando você toma uma atitude, quando você precisa tomar uma atitude, né? Você tem que ter alguns critérios que te norteiam, né? Alguns princípios, né? Então, por exemplo, né? Tem que se perguntar, eu vou assistir um filme, sei lá, né? Primeiro, né? Primeira coisa, é pecado, né? Ou seja, é certo ou errado, é bom, é belo e é verdadeiro? Tem que ser sim para essas três perguntas. Um bom ato, né? Uma outra coisa, eu estou fazendo o melhor nessa atividade que eu posso fazer? Então, eu vou estudar. É um princípio que deve regir, fazer o melhor. E outra coisa, estou fazendo por amor. Então, a gente pegou esses 3 princípios de vida hoje e a gente trabalha com eles. Da mesma forma, também, todo mês tem uma virtude. Então, tem os hábitos, né? Por exemplo, esse mês está sendo a questão de acordar no horário certo, bem cedinho ali. Virtude da ordem, né? A virtude da ordem que está enquadrada, carrega consigo a pontualidade, né? Ai, Jesus, eu ia sofrer. Oi? Esse eu ia sofrer. Interessante, porque o homeschooling, ele tem que ter disciplina, obviamente, né? Exigência, mas você não pode também, vamos dizer assim, você tem uma oportunidade única de não trazer também os problemas da escola para casa. Uhum. Alguns problemas que você identifica e que você vê assim, a postura dos pais, né? Eu digo assim, professores, deve ser diferente da do professor. Entende? Assim, então, por exemplo, assim, muita gente vai para o homeschooling e quer ser o professor da mesma forma que o professor da escola. Então, ele tem um olhar para o filho que é de pressão, até porque ele está tirando, só regredindo um pouco na pergunta, assim, né? Uhum. Você está tirando do seu filho uma coisa que é muito importante, que é a escola. Ninguém nega isso. Uma coisa tão importante, quando você tira, tem que ser substituída por algo melhor. Se você substitui e você vê que você está dando pior do que aquilo que você tirou, você vai se culpar. Por isso que os pais homeschooling, geralmente, são muito estudiosos. Tem muitos livros e tudo mais, porque se eles fizerem mal, eles vão se culpar. E vão se culpar amargamente, né? Imagina. Então, tem essa pressão interna de fazer muito bem feito. Consequentemente, alguns pais acabam entrando na linha de que esse bem feito deve ser o ensino. E aí, ao invés de, por exemplo, estudar só de manhã, bem feito, com pontualidade, tudo ali, mas de manhã teve um estresse, não foi tão bem organizado, vamos estudar a tarde inteira também. E aí estressa. E aí a criança fica, sabe, suga a criança inteira, muito mais que a escola sugava. Então, entra numa rotina super desgastante, onde todo mundo fica mal. Então, esse é um alerta que tem que ser feito assim, né? Para enxergar, claro, você tem que ter disciplina e exigência, mas você tem que ter a amorosidade do bom mestre, sabe? Aquele mestre que é pai, e que você olha para o seu filho assim, putz, olha, é muito mais do que ensinar matemática que eu estou te fazendo aqui. É isso, é dar essa catequese, é ensinar a ser uma pessoa completa, né? Ensinar as virtudes. Olha, caráter, eu quero te ensinar a ir para o céu. Então, assim, o filho está dando uma birra, eu não me estresso, sabe? Eu deveria olhar com uma amabilidade que, assim, eu tenho o dever de te levar para o céu.
Então, assim, eu vou tratar essa sua birra com muita paciência. E isso te leva para o céu também. Você vai acabar vendo, pô, minha arena de virtudes acaba sendo o homeschooling também. Porque junto com o filho ali, eu vou aprendendo a ser mais paciente, mais perseverante, melhor pai, tudo mais. Mas eu acho que, novamente, eu desvirtuei da pergunta. Não, mas foi tá sensacional. super dentro. Tá quase Fica mais- emocionando aqui, Otávio. Você tá É, começando a escorrer uma lágrima Qual daqui a que foi a pouco. pergunta mesmo? Quer brilhar, tipo, nossa, gente, né? Vamos fazer homeschooling, né? Já tá Ó, você Olha, falou... Não, olha, mas eu te digo, desculpe ter uma pergunta, mas eu Não, te vai digo, lá, a palavra é de sinceramente, vocês. quando eu sento na mesa para ensinar meus filhos, sabe, eu realmente eu me sinto muito privilegiado, assim, que eu não estou interessado em estar, assim, hoje eu estava ensinando história para eles, né, e eu estou aprendendo, assim, civilizações antigas, egípcios, Suméria, Vale do Rio Indo, a dinastia Shang lá na China, fantástico, né, e é um privilégio para mim, mas o melhor é quando eu paro no meio da aula, a gente percebe um ponto de vida que a gente tem que discutir, entendeu? Seja assim, olha, gente, calma aí. Quem está olhando para mim, prestando atenção aqui? Vamos discutir um pouco sobre respeito, sabe? Assim, ou sobre atenção. E aí, Emenda, né? aquilo emenda uma aula de virtude, praticamente, uma escola de vida, entendeu? E algo que dali sai um propósito para o dia, e que à noite você senta e você está recapitulando. Então, quem admite o protagonismo dos filhos, vê que a quantidade de tempo faz diferença. Porque muitos pais falam assim, o que importa na educação é a qualidade do tempo, né? Na verdade, eu vou ser bem sincero, eu acho que a maioria dos pais falam isso, eles estão escondendo assim, as migalhas de tempo que eles dão para os filhos, sabe? Atrás desse argumento. E quando você percebe que, poxa, se eu tiver o dia inteiro para tratar o meu filho em todos esses cenários, que é educação, que é muito mais do que intelectual, De forma integral. de né? forma integral, integralmente o ser humano, você percebe que a quantidade de tempo faz total diferença. Que aí o homeschooling é muito eficiente. E ainda por cima, é o que eu citei no início, é a educação mais personalizada que você pode ter. Entendeu? É a mais personalizada. Quando eu descobri temperamentos, eu não sei se vocês já estudaram assim, um pouco mais sobre temperamentos, eu via o quanto... Foi a descoberta do século, né? Foi descoberto certo para mim. Porque se você não conhece temperamentos, meu amigo, você vai educar o seu filho achando que é você, que tem o mesmo jeito que você, as mesmas expectativas que você não vai educar, você vai torturar o seu filho, às vezes, entendeu? Se você descobre que o seu filho pode ser o oposto de você, sabe? Você descobre um novo mundo e assim você pensa, poxa, como esse conhecimento vale a pena, como é importante você educar o outro, que é oposto ao primeiro, de forma totalmente diferente, que isso é justiça. Não é educar da mesma forma, é educar os diferentes de forma diferente. Né? E antigamente as pessoas falavam assim, nossa, mas o que deu errado? Né? Eduquei igualzinho, todos. Todo mundo do mesmo jeito. Esse foi o erro. Onde será que eu errei, né? Pode falar, gente, você ia completar alguma coisa aí? Não, uma coisa que eu lembrei agora, porque assim, tem gente que fala assim, nossa, mas vocês são loucos, né? Nossa, né? 6 filhos ainda educar em casa, né? Não, como vocês não dão conta e tal, né? Aí tem gente que fala assim, não consigo nem acompanhar o para casa, né? Porque hoje em dia também as escolas dão muito para casa, né? Aí eu penso o seguinte, na vida a gente tem todas as dificuldades, a gente precisa de lutar para vencê-las, né? Quem que não tem dificuldade? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. E no homeschooling a gente vai ter, né, trabalho de planejar o ano, né? No final do ano a gente planeja o ano inteiro, faz o currículo, compra material, tal, ou contrata alguém. Hoje em dia está bem mais fácil, dá para contratar um profissional para, né, que você tenha confiança e para ele fazer um currículo para você e tudo mais. Mas você vai ter muito trabalho. Só que se você colocar o seu filho na escola,
né? Se você tem filho na escola, você tem um trabalho, se você quer educar bem, né? De ajudar bem no para casa, de acompanhar os livros que o seu filho está lendo, de acompanhar quem que é o professor, né? Você vai ter. Então, você vai ter essa luta também. Então, eu penso assim, a questão é qual batalha você quer escolher. Você tem dificuldade nas duas áreas, no homeschooling e na escola, entendeu? Então, na educação dos filhos, você sempre vai ter... Se você quer educar bem, né? Educar na fé, educar nas virtudes, educar com uma excelência, né, acadêmica, você vai ter muito trabalho. Então, qual batalha você vai escolher? Né? Isso aí, os dois vai ter trabalho, né? Você quer educar caridade. Como que você educa caridade no seu filho? Batendo no egoísmo dele. É uma coisa dificílima, entendeu? E muitos pais vão contra isso, alimentam o egoísmo do filho. Então, assim, é difícil educar realmente, é uma batalha, independente se você faz homeschooling ou não. Né? Mas segue a bola aí, senão a gente empaca. Não, imagina, tá ótimo. Eu ia perguntar assim, vocês estão na parte filosófica aqui, que tá maravilhoso, tá lindo, mas eu vou ter que ir pra uma parte mais prática, assim, só pra... Porque eu acho que é uma dúvida de muita gente também, assim, né? Considerando o período pré-pandemia, né? E vamos torcer para que também logo acabe, então vamos considerar o período pós-pandemia. Tem as pessoas ficam focando na questão da socialização da criança, né? Mas ela não vai ficar só em casa, então vamos ignorar que existe uma pandemia hoje em dia e que estamos todos em casa. Mas a criança não vai ficar só em casa, só vai conhecer o irmão dela, ela não vai brincar com mais ninguém fora. Como é que ela vai conhecer outras crianças? Como é que ela vai aprender com outras crianças? Enfim, o que vocês têm a dizer sobre isso quando as pessoas questionam esse tipo é um dos temas que eu mais gosto, que é um dos maiores mitos que existe, né? Aliás, assim, ninguém que está vivendo a pandemia com os filhos estudando em casa, esse pessoal não está fazendo homeschooling, né? Esse pessoal não faz ensino domiciliar. Eu falei, eles estão fazendo prisão domiciliar, né? É muito diferente do ensino domiciliar em si, do homeschooling, né? Que não tem nada de uma bolha dentro de casa, meu filho não sai e tudo mais. Mas vamos, socialização. São 2 pontos que eu gostaria de comentar, assim, que eu acho importantes. Um é uma crítica totalmente injusta de quem é contra, e outra é uma crítica bem feita, e que os pais homeschoolers têm que abaixar a cabeça, têm que falar, isso é importante realmente. A primeira é quando você considera a socialização como o simples fato de estar em contato com os diferentes, para respeitar os diferentes, né? Então, assim, é importante que ele vá para a escola, porque ele vai ter contato com pessoas de várias níveis econômicos, classes sociais, né? Raças, opção sexual, o que for, entendeu? E é importante ter contato com as pessoas para ter o respeito e tudo mais. Isso é uma falácia enorme, né? A virtude da socialização, vamos dizer assim, você falou, né, estamos no papo filosófico, então, assim, não, vai lá, isso aí. Assim, ela é sustentada por 2 grandes virtudes, né? Que é a justiça e a amabilidade. Pensa numa pessoa sociável, não é aquela caricatura da pessoa que é o simpaticão da turma, que fala e tudo mais, mas que é uma pessoa que ninguém confia, porque não é justa, entendeu? Ou seja, essa pessoa ela não tem o dom da socialização. Não tem. Ela tem realmente o dom de comunicação, entendeu? Mas ela não é um ser assim. A socialização nela tem pecados graves, tem defeitos graves. Quando você percebe uma pessoa, às vezes, aparentemente tímida, mas que tem 10 vezes mais amigos do que o cara super simpático, onde que ninguém confia. Por quê? Porque essa pessoa sabe tratar o outro com justiça e amabilidade, sabe ter respeito com o próximo, independente, né? Porque às vezes o cara super simpático na escola é o que mais faz bullying. Esse cara, esse é o modelo de socialização? Não é. Entendeu? Um jovem, né, que aprendeu a se socializar, uma pessoa que trata os outros com respeito. E respeito se aprende principalmente em casa, todo mundo sabe disso.
né? Então, assim, para se ter realmente respeito pelos outros e conviver em sociedade, que é a socialização, não é preciso, né, o máximo de gente de contato possível, né? Senão, essas pessoas deveriam colocar seus filhos, assim, cada ano em uma escola na favela, em outra escola ali no bairro, ou seja, diversificar o contato. E não, acaba que essas escolas são bolhas também, né? São bolhas artificiais, onde a pessoa só convive com a mesma classe econômica, né, com as pessoas da mesma idade. Você vê que os meus, por exemplo, a minha filha mais velha, ela já tem uma facilidade bem maior do que as crianças da idade dela de conviver com pessoas que não são da idade dela. Tem muito mais facilidade para conversar. Entendeu? Aliás, eu desafio qualquer um a, por exemplo, olha, eu vou soltar os meus filhos numa praça e vamos ver se você identifica quem são os meus filhos pelo modo deles brincarem, porque quem faz homeschooling não é sociável, não sabe brincar direito, entendeu? Não brinca com os outros. É. Tipo assim, não existe isso. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Você quer comentar alguma coisa? Não, pode falar. Depois eu vou falar dos grupos de apoio. Ah, acho sim. interessante. E assim, a gente está longe de ser uma bolha. Eu acho que a gente até extrapola de vez em quando. Ó, só tem um dia que a gente não sai de casa, entendeu? Para atividades externas e tudo mais. Mas, enfim, isso antes da pandemia. Mas o ponto principal, talvez, que deva ser discutido na socialização e que os pais homeschooling deveriam realmente estar atentos é na questão da amizade. Entendeu? Porque, assim, às vezes a gente vê famílias que podem ir para o homeschooling e que não acabam negligenciando um pouco a questão de levar os filhos às amizades, né? E a gente teve infância assim, os meus melhores amigos nunca foram os da minha turma, foi muito dos esportes que eu praticava, né? E assim, então você tem que incentivar, mas por exemplo, o que a Gisele vai comentar aí dos grupos de apoio, poxa, as crianças cada uma já tem seus melhores amigos. E isso é muito valioso. E isso não pode ser desprezado. O pai que vê assim, o filho reclamando, que saudade dos meus amigos da escola. Essa é o alerta tem que acender, e o pai tem que resolver isso. Tem que buscar as amizades, que isso é importante, na vida de qualquer pessoa, né? Até nós, adultos. Não, assim, eu acho que é muito importante a questão dos grupos de apoio, né? Quando você começa a fazer homeschooling, você procurar famílias próximas que têm os mesmos valores, né? Para fazer amizade, para tanto as crianças, né, terem amigos, quanto os pais, principalmente as mães, né? As mães sentem mais necessidade ainda de trocar figurinha e saber da experiência da outra, o material que está usando, as frustrações, né? Aquele meu filho que não para quieto na cadeira e tal, que fica rodando na cadeira, e que você pisca e já está lá fora correndo, andando de bicicleta. Então, assim, a gente tem essa necessidade de trocar essa experiência com outras mães, né, que estão fazendo também o homeschooling. Então, isso é muito importante. É uma coisa que a gente foi alertado, né, quando a gente começou uma família, né, a Mariana Citelli e o Marcos, de São Paulo. A gente, logo que a gente começou, já tinha começado? Já, né? Já tinha começado. A gente ficamos sabendo deles. Foi uma festa junina lá, a gente começou no início do ano, né? Nossa, a gente ficou assim apaixonado assim com as crianças brincando. Aí tinha um menino lá, o filho da Mariana, ele não sei, acho que ele tinha uns 8 anos na época. Não, uns 9, né? 9. E assim, eles moravam numa casa, tipo, uma chácarazinha assim, então era bem espaçosa. Aí os meninos brincavam, subiam em cima da árvore e tal. Daqui a pouco ele estava lá na sala com um livrão, assim, não sei se era Senhor dos Anéis. E daí, de repente, estava lá lendo, e daqui a pouco ele estava lá com as outras crianças, brincando com as crianças pequenas, com as crianças grandes e tal. E as crianças todas brincando, né? Assim, sem celular, sem nada, só. Aí a gente falou assim, gente, que bacana essa. E a gente, depois disso, só que eles, né, moram longe, todas as famílias estavam lá,
moravam longe. Então, a gente começou a procurar gente de perto, né, para a gente conviver. E hoje a gente tem, agora com a pandemia, né, um grupo de apoio que a gente reunia com mais gente, com, né, um número maior de pessoas, a gente teve que parar, mas a gente fazia sarau literário, gincana, A gincana foi fantástica. Super legal. Mas todos os meses coisas. tem, antes da pandemia, né? Todos os meses tinham encontrões, então, assim, 20 famílias. Então, imagina quantas crianças não davam, né? Tudo mais. Todas as semanas, que nós aderimos, na pergunta anterior a gente não citou, mas nós aderimos a um currículo que, nesse currículo, as famílias que aderiram a esse currículo também chama Classical Conversations. Então, é o currículo mais utilizado lá nos Estados Unidos, então tem décadas de uso, assim, muito bem consolidado. Então, tem um dia, que eu costumo falar assim, é um dia de escola na semana, entendeu? Então, nesse dia de semana, as crianças vão, todas as famílias se encontram fisicamente em um local, a tutora passa todo o conteúdo da semana para as crianças e para a mãe ou o pai, e a gente aplica esse conteúdo durante a semana aqui com as crianças, dentro de casa. Então, esse dia de escola também tem aquelas bagunças, tem o recreio, tem a zoação toda, tudo mais, né? Mas, assim, então, e também é um ambiente de super socialização. E as crianças ganham uma intimidade muito grande, né? Final de semana estão dormindo, um na casa do outro, amanhã, né? Já vão de novo. Eu fico até... Não cansam, né? É claro que não. E assim cansa. A gente tem o clubinho também. Tem o clubinho. Agora à tarde, agora há 3 horas atrás, teve o clubinho literário, as duas mais velhas fazem clubinho literário com outras crianças. Está sendo online agora. Mas o clubinho familiar, que é um clubinho também, que, por exemplo, no último mês, a gente fez uma trilha com as crianças, né? E tudo mais. As meninas receita, teve aula de virtude para as crianças, passaram o dia inteiro, foram embora 7 horas da noite. Então, socialização é que não falta. Mas é o que o Otávio falou, os pais têm que buscar, né? Isso não é uma coisa assim. Então, assim, pensando nisso, o que vocês acham que além desses grupos de apoio, né, que vocês mencionaram que mais a pandemia afetou, teve mais outras coisas que a pandemia também, né, trouxe de prejuízos assim ao homeschooling? Foi mínimo, né, em relação às outras famílias, né, porque os estudos já estavam na rotina e não tiveram que ser paralisados, né. Realmente, assim, eu imagino, colocar uma criança, né, antes, não pode passar de 20 minutos na tela, e agora tem que ficar 4 horas frente à tela. Eu tenho amigos com crianças com crise de ansiedade muito grande, tudo mais. Muita gente aderiu ao homeschooling. Na vista também, né? Muita gente aderiu ao homeschooling por conta disso, viu o mal que estava fazendo, né? Mas agora, para nós, eu acho que foi principalmente... As aulas extras, né? Também. O ano passado, a Isabela e a Giovana fizeram o ano inteiro aula de balé online. Aula, é frustrante, gente, aula de Kumon online. Né? O Classical Conversations foi online, frustrante, entendeu? Infelizmente, afetou nesse sentido. Mas a do dia a dia mesmo, vocês só mantiveram, né? Não teve uma alteração muito grande nesse currículo da semana que vocês comentaram, né? Foi mais nas atividades extras que teve. Aqui foi muito tranquilo, porque o Otávio já fazia home office, né? Maria Barbosa colocou aqui que o acampamento prejudicou lá, não teve acampamento. Uma amiga nossa, eles acamparam esses dias aqui. Olha, minhas crianças nesse momento estão acampando, tá? Aí, ó, tá vendo? Teve uma adaptação. Estão só inteiros ali, mas estão. Afetou pouco. Vai aí, Lu.
Não, quero aproveitar então, já que você puxou um comentário ali, e dizer que agradecer, né, o pessoal que deixou coraçãozinho, comentou, já falaram que vocês são lindos, Otávio e Gisele, já falaram já um monte de vezes aqui. A gente teve até a participação do nosso querido Padre Enéas. Valeu, Exatamente. padre, por Obrigada, acompanhar. padre. Também já participou do Leiga, né? Já nos ajudou uma vez no Leiga também. Obrigada, padre, né? Então, só aproveitando esse gancho. Mas então, em relação à pandemia, vocês, né, já disseram pra gente que pro homeschooling não teve uma alteração tão grande no dia a dia, né? Então, vocês também acreditam que nesse tempo de pandemia, muitas das famílias que não faziam homeschooling, não só acreditam, né? Acho que vocês falaram que até viram, né? Então tiveram essa experiência de contato de amigos que acabaram aderindo ao homeschooling por causa da pandemia? Vocês viram esse tipo de mudança? Nossa, Viram como muito. isso pode ajudar? Por exemplo, o homeschooling tem sido benéfico nesse momento de pandemia para as crianças que não estavam e agora os pais aderiram a essa ideia? Procura de pessoas, né? Às vezes Muita gente que às vezes ficava namorando o homeschooling, mas tinha aquela insegurança, aquele medinho, aí assistindo, acompanhando as aulas, às vezes, né, dos filhos, ou vendo a ansiedade dos filhos na frente da tela, tantas horas, né, tiveram coragem, né, falou assim, não, é agora ou nunca, né? Olha, muita gente nos conhece, né, pelo fato de já ter uns 6 anos que fazemos homeschooling. Então, assim, no final no segundo semestre do ano passado, eu digo para você que quase toda semana, né, meu amor, tinha um convite de alguma família querendo fazer um Skype conosco, porque estavam pensando no homeschooling, entendeu? E, né, então, por exemplo, antes da pandemia, poxa, isso era raro de acontecer, né? Isso acontecia com bem menos frequência. E assim, teve vezes que quase toda semana, né? Tinha encontro com alguma família. Então, foi realmente uma explosão muito, muito grande. E assim, inclusive eu emendo, sabe? Para quem está começando agora, né? Na pandemia e tudo mais, né? Está experimentando, né? De certa forma. Olha, o primeiro conselho que eu dou é também o primeiro conselho que eu recebi. Primeira coisa, se aproxima de quem já faz. É essencial isso, essencial, entendeu? Porque, assim, você entra cheio de expectativas e quando algumas delas se frustram, você precisa de ter uma pessoa que já passou por aquilo para te colocar no chão de novo, entendeu? Para te colocar na real, para mostrar os filhos e tudo mais, que isso acontece com todo mundo. Enfim, e aí, durante o dia, né, durante a prática, né, vamos dizer assim, né, vai se aprendendo, né, obviamente, né, nunca os pais homeschoolers vão achar assim, nossa, agora eu não preciso mais estudar, já sei tudo. Né? É como os professores, né, nas escolas, assim. Sempre Não, se atualizando, né? Sempre tem estranho, que né? atualizar, Qualquer profissional, né? Qualquer profissional. Ô, Mari, se me permite Eu só uma acho que dúvida. esse deveria ser um desejo de todo pai, né? Eu Ah, acho de nunca parar, né? De querer o melhor, o melhor, o melhor sempre, né? Eu acho que não só um profissional, não só um professor, né? Eu acho que quem ama o que faz, né? Quem ama, né? Tudo. Eu acho que qualquer área, qualquer momento da vida, eu acho que deve se buscar sempre o melhor, né? Nossa, Mari, vocês estão. E é porque eu sou da área de TI, né? A área de TI desenvolveu muito, né? A área médica, nossa, né? demais, Por exemplo, você veja a cirurgia por robôs, mas as pessoas não têm noção do quanto que a área da educação se desenvolveu também. E os nossos pais educaram super bem, mas a maioria deles educaram no feeling, né? E deu certo, estamos aí, tudo mais. Mas alguns pais erram, a nossa geração, muitos erram, achando assim, meu pai fez aquilo comigo, deu certo, tudo mais, não precisou correr atrás de livro, tudo mais. É ignorância, assim como a ignorância de um engenheiro, um advogado que acha que não precisa se atualizar, mas porque já há tantos anos na profissão e tudo mais, entendeu? Tudo do mesmo jeito, né? Então, assim, as ciências educacionais tiveram um boom de estudos e tudo mais. Quando você se depara, por exemplo, com o que a gente comentou, temperamentos,
quando você vê, por exemplo, um estudo como o teste do marshmallow, vocês conhecem o teste do marshmallow? Acho que vai ficar louco, né, para eu apresentar aqui. Não, fala o pessoal procurar no... Fala rapidinho. Rapidinho. Não, vai Assim, lá. Tamo aí. Teste do marshmallow é fantástico. Olha, é um teste super antigo. Foi feito com crianças de 4 a 6 anos, americanas. O marshmallow para um americano é como o brigadeiro, né? Para o brasileiro, né? Então, você imagina uma criança de 4 anos resistir a um brigadeiro. E o teste é simples. Colocava a criança numa sala durante 20 minutos e ela sozinha, sentada numa mesa, e um brigadeiro, e um prato com marshmallow. E falava assim, olha, ô Joãozinho, você vai ficar 20 minutos aqui. Se você comer esse brigadeiro, não vai acontecer nada com você. Agora, se você não comer, você vai ganhar outro. Brigadeiro não, marshmallow. Marshmallow. Se você uma versão brasileira, Herbert Richards. Se você não comer, você vai ganhar outro, depois de 20 minutos. E aí vocês vejam, no vídeo do YouTube, tem as versões atualizadas, né, colorido, né, mostrando a reação das crianças, né? Muito engraçado. Assim, mas, depois, se não me engano, de 40 anos, eu não lembro bem o tempo, essas crianças foram sendo acompanhadas, né? E depois desse tempo, se avaliou o seguinte, as crianças com 4, 6 anos, as que tinham passado no teste do marshmallow, ou seja, as que tiveram resiliência, força de vontade, elas, a maioria, eram bem-sucedidas em quase todas as áreas da vida. Olha, desde a área física. Por que muitas pessoas não conseguem emagrecer? Por falta de uma vontade bem educada. Por que uma pessoa não persevera na família? Que era outra coisa. Quem tinha passado no teste de marshmallow tinham famílias mais estáveis, não tinham se separado, a maioria deles. E isso também é o quê? Educação da vontade. É você ter resiliência, é você passar pelo... postergar o prazer, né? Ou seja, você saber... Isso é difícil, tem que segurar as contas, o melhor vai vir ainda. Profissionalmente, eram mais bem-sucedidas. Ou seja, olha que interessante, de 4 a 6 anos, parecia haver um determinismo a respeito do seu futuro, num teste tão simples, sobre a educação da vontade. Um pai que ignora, a educação da vontade do filho, que ignora a importância disso, de fazer o filho saber esperar um pedido dele, vai espera, meu filho. Certo? De saber esperar todo mundo para começar a comer. E tudo mais que envolve assim, a prática diária para o homeschooling. Isso é fantástico, né? Porque você sabe, aí você busca assim, se o meu filho não... Eu fiz o teste com o meu filho, ele não passou com 4 anos, com 6 anos. O que eu tenho que fazer para que ele tenha vontade educada nos próximos anos? Entendeu? E pedagogo sabe te falar isso. Quem vai saber falar isso é um pai que busca atrás. A gente tem a oportunidade a cada momento, assim, todo momento, né, de estar ajudando os filhos. Mas, enfim, qual que era a pergunta mesmo? De novo, Não, Maria, eu vou interromper só para uma pergunta que me veio agora na cabeça. Vocês já falaram pra gente que são, né? Nós somos de Belo Horizonte, ali Brumadinho, a gente aqui de Cornélio Procópio, Paraná, mas antes ali numa préviazinha, a Gi estava conversando com a gente dizendo que tem grupos em Londrina. Eu queria saber se você sabe, que já, como perguntaram pra gente antes da live, e você falou da importância desses grupos de apoio, tem algum grupo nacional, algum lugar nacional que a pessoa possa procurar, saber se na região dela tem, como, assim, uma pessoa aqui de Cornélio, por exemplo, que tem interesse, onde que ela pode procurar para saber, assim, se de repente tem algum grupo local e tal? Vocês têm um nome, tem grupos no Facebook, etc, ou, enfim, grupos de WhatsApp? Não, se entrar no homeschooling, no Facebook, colocar lá homeschooling Paraná, colocar as cidades, com certeza você vai achar. Mas tem também a Associação Nacional de Educação Domiciliar, que chama ANED. Você tem o site lá, se você mandar um e-mail também, acho que você vai conseguir. De Londrina mesmo a gente não conhece, né? Mas nós conhecemos de Curitiba, a gente pode também perguntar para o pessoal. Né? O melhor, geralmente, é entrar em contato. Primeiro, há uma pesquisa na internet e faz contato com a ANED, eu vou ter o maior prazer. ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar.
Mas ele estava falando pra gente que tem bastante gente em Londrina, viu? Então, o pessoal que estava perguntando pra gente de onde eles eram, né? Assim, perguntando se eles eram daqui de Cornélio, né? Ou de algum lugar mais próximo. Ela já mencionou que em Londrina tem bastante pessoas que já praticam homeschooling, né? E é isso mesmo, né, Gi? Uhum, sim. E Então, a gente pode pesquisar também e depois mandar para vocês. isso, E então, talvez caso... tenha até em Cornélio a gente que não tem o conhecimento, E a gente né? não saiba, Sim, é mesmo. sim. Então, caso tenha, pode também entrar em contato com a gente para a gente colocar aí, Isso, a né, gente disponível divulga. para divulgar aqui no nosso perfil. Isso aí. Só mais uma curiosidade, eu sei que a gente já está indo para o caminho para os finalmente. Como que foi lidar com as resistências, né? Eu acho que encarar esse desafio deve ter sido um impacto, mas eu falo assim, quanto à comunidade de vocês, quanto à família, como que foi isso para vocês, assim, como que foi visto, qual que foi o comportamento das pessoas perante essa decisão de vocês? Olha, os mais educadinhos, eles falam que nós somos corajosos, né? Eu já falo o contrário, mas que falam, nossa, vocês são corajosos, é os que falam por trás, vocês são loucos. Mas assim, já teve muita gente que assim, conhecido, já teve assim. Às vezes tava assim, na natação, alguém perguntava e tal, aí falava, perguntava onde que estudava, falava que estudava em casa e tal. Aí uma vez a mulher me falou, assim, você é louca? A reação dela, sabe? Primeira vez que eu vi a mulher na vida, ela, você é louca? Sou louca, não. Você conhece como que é, né? Você fala. Mas é assim, aquela coisa que a gente falou no início, né? Que existe um preconceito, as pessoas não conhecem, né? Então, assim, se preocupam, né? Assustam. Mas na nossa família, graças a Deus, todo mundo respeita, né? Aí, sempre é porque a primeira coisa que o pessoal pergunta, né? Quando você tá com a criança e tal, onde que eles estudam, né? Primeira coisa que pergunta. Incrível. Aí, quando é um lugar que, assim, né? Uma pessoa que eu nunca conheço... Na LDL, Lar do Oscilar. Então, assim, às vezes eu não costumo, né, falar... Quando é dieta, a gente nunca, assim, mentir jamais, né? Mas, assim, então, assim, na maioria das vezes, né? A gente percebe também a intenção da pessoa, né? Então, assim, às vezes a gente explica com mais intensidade, mas outros você percebe assim, não, essa pessoa... né? Então, a gente já trata com mais seriedade e... né, não tem que te dar... Não falo assim, né? Não tem que dar tanta satisfação, mas a gente percebe que a pessoa não está com intenção tão boa, né? Tá cheia de preconceitos, né? Mas com a família é ótimo. A família, nossa, a gente só tem a agradecer, né? Porque a maioria das famílias homeschooling sofre muito com preconceito dentro da família, né? E nós não, nós fomos bem entendidos. Por estarmos longe, não vem tão claramente, né? A nossa família mora em São Gotardo, né? 300 quilômetros daqui, então a gente se encontra mais nas férias. Então o pessoal não vivencia tanto o que a gente faz. Então a gente sempre que pode, né? Mostra alguma coisa assim, mas não vivenciam tanto. Então acaba que também não se discute tanto a respeito, né? Mas é isso. Certo. Ao final da live e desde já. Tem alguma pergunta, Lu? A Mari tava encaminhando pro final, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. A Mari tava encaminhando pro final, não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Tá, a gente tá te ouvindo. Estão ouvindo? A live eu acho que tá com problema lá, mas... Não, Gília, é o que você tá vendo. É que tá falando vídeo, tá travado. O nosso tá. Oxe. Só o nosso tá travado. Foi mal aí. Bom, mas... Tem problema não, tá gravando aqui e daí... Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta, gente? Depois a gente... Todo mundo já
Flávio sobre. Ai, meu Deus. Lu, você me ouve? Lu, você me ouve? Ouço, tá com eco, mas tá ok. Ouço, tá com eco, mas tá ok. Eu acho que o eco é aqui, gente. Ah lá, vamos testar. Eu acho que parou. O eco tava sendo ali no telefone. Quando vocês forem falar, aí vocês soltam o microfone de novo, então. Ô, Mário, então não, ia encaminhar mesmo pro final, né? Já agradecer pra eles, né? Muito, muito, muito obrigada a vocês por terem topado, por ter dado essa aula pra gente. Afinal, são pais educadores, realmente deram uma aula, deram um show aqui pra gente. Nossa, fiquei muito feliz, muito surpresa com algumas coisas que eu realmente não conhecia. Algumas eu já estava imaginando e tal, mas outras, assim, realmente é bem mais profundo, mais interessante do que eu imaginava mesmo. Então, fica aqui nosso agradecimento por terem topado aí entrar nessa experiência, né, Mari? Com certeza. Obrigada por aceitarem esse convite, esse desafio de encararem serem os nossos primeiros convidados da live, né, da partilha, né? Então, nossa eterna gratidão aí e com certeza serem nossos colegas, né, desse dia. Então, muito mesmo, muito obrigada. E foi riquíssimo, né? Foram, assim, de fazer os olhos brilharem mesmo e se encantar com toda a temática, com todo o conteúdo. Então, muito, muito obrigada mesmo. Vocês arrasaram e é muito bonito, viu? Vocês estão de muito parabéns. Eu tenho certeza que os filhos de vocês vão ser muito gratos por todo o empenho, por toda a dedicação que vocês né, colocam à disposição deles, né, nesse trabalho de amor, né, nessa vocação de vocês. Então, nossa, que Deus continue abençoando vocês e que venham próximas, né? Que vocês já estão assim, né? A gente já tem outros a gente, com certeza, né, Lu? A gente já pode pensar em outras coisitas lives aí. Outras coisas, outras participações, é isso aí. Outras Passar temáticas. A palavra pra vocês aí agora pra... Outras lives ou outros filhos? Eu fiquei na dúvida. Nossa, que vem o próximo, gente. O que a gente mais ouve é isso. Quando vem o próximo? Quando vem o próximo? Então é uma pergunta que sempre... Olha, mas foi um privilégio, né, nosso aqui, né, justamente tentar desmistificar um pouco o homeschooling, né? Eu acho que isso faz muito urgente, especialmente nesse cenário atual, né? Eu acho principalmente assim, a gente sabe que a gente está falando para uma maioria que deve estar ouvindo, que vai ver o vídeo também, não somente assim, essa ideia de buscar se profissionalizar como pai, sabe? Porque às vezes nos enxergam e falam assim, nossa, mas vocês fazem homeschooling e tudo mais. Mas olha, mesmo que eu não fizesse homeschooling, sabe? Eu deveria buscar todo esse conhecimento. Eu deveria saber que o grande empreendimento da minha vida é a minha família, sabe? Esse é que vale a pena, esse é que eu vou ser, inclusive, vamos dizer assim, questionado, né? No grande juízo ali, né? Vão me pedir contas, né? Então você tem que se esforçar, né? Realmente para ser o protagonista disso, buscar muito estudo. E a educação personalizada, gente, é o ponto para mim, sabe? Assim, por isso eu estou no homeschool por conta de educação personalizada. Eu quero fundar uma escola por conta que a proposta dela é de educação personalizada. Aliás, quem tem aí, ó, por exemplo, vocês estão no Paraná, em Curitiba, tem a Escola do Bosque, que é uma escola de educação personalizada, fantástica também. Mas, enfim... Londrina tem, né? Londrina tem. O Pampiano, se não me engano. Não, Pampiano. Não, de Porto Alegre, Londrina, esqueci o nome. Mas Londrina tem também. E para quem é homeschooling, assim, não tenha medo, né? Você pode tirar seu filho a qualquer momento da escola. Quer dizer, voltar com ele para a escola a qualquer momento. Qualquer escola tem que dar aceitar o seu filho, fazer uma avaliação com ele, enquadrar ele aonde ele passar. E esse é um bom momento.
para se testar o homeschooling, né? Ah, eu não tenho capacidade e tudo mais, né? A última coisa, que eu gosto de estatística também, mas existe uma pesquisa muito interessante e que isso você pode fazer na sua vida. Vou olhar a sua experiência. É uma pesquisa americana que foi feita assim, quais os melhores professores da vida das pessoas? Essa pesquisa mostrou que os melhores professores não tinham nada a ver, nenhuma proporcionalidade com a titularidade que eles tinham. Ou seja, um professor que é pós-doc não é garantia que ele vai ser, sabe, o melhor professor de sua vida. Então você vê, olha para a sua experiência e pensa assim, por exemplo, olha, o meu melhor professor, né, foi um cara da faculdade que ele chorava quando ele via que alguém estava assinando a lista de presença em nome de outro. Ele sabia que a educação, que as pessoas estavam se auto-enganando ali. Entendeu? Ele viu o crime que era aquilo. Né? Então, por isso que ele era um bom educador, um professor. Porque ele realmente não era pelo pós-doc dele. É por essa vivência interior, assim, né? De querer educar o outro. Né? E ninguém tem mais interesse em educar o seu filho do que você mesmo. Então, você, obviamente, vai trocar o pneu do carro andando. Ou seja, você vai aprendendo ao mesmo tempo que tem a necessidade, né, de aprender. Mas isso é fantástico e essa é a vida. Né? A teoria não deve vir antes da prática. Assim, agora a minha prática necessita aprender história medieval. Então, nesse momento, é fantástico você ir lá e buscar e aprender junto com as crianças. Entendeu? E você, com certeza, vai ser um ótimo professor, porque a sua intenção não vai deixar com que você faça mal isso. Não vai. Você vai ser esmagado pela sua consciência se você fizer mal. Enquanto que talvez a de outros, a intenção de outros não vai ser, com certeza não vai ser tão nobre como a de um pai. Por isso que os pais fazem tão bem. Tá? Porque são os que querem fazer melhor pelos seus filhos. E a gente vê pelos nossos pais isso também. Como os nossos pais se esforçam. Né? Mas, falei demais também. Vai lá, meu amor. Sensacional. Não, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês e passar um pouquinho também da nossa caminhada e poder ajudar aí, né, o pessoal que está começando, que está com dúvida. É isso. E também dizer que essa caminhada, ela faz parte também da nossa cruz, né, que vai nos levar para o céu, né, e vai nos ajudar a levar nossos filhos para o céu. Né? Uma coisa assim. Nossa, gente. Para quem busca a santidade no ordinário, assim, sabe, é uma Maria, entendeu? Tá educando em casa os nossos filhos e tudo mais, com o maior amor do mundo. Eu tô trabalhando aqui em casa. O São José trabalhava em home office, eu acho, também, sei lá, educando também, mas, gente, uma arena, eu falo, é uma arena de virtudes e por isso é uma arena, é um caminho para o céu, né, também, né? Mas isso não é necessariamente próprio do homeschooling. Isso é a mentalidade que todo cristão deveria ter, né? De santificar a sua família, né? Diria São José Maria Escrivá Neto, um lar luminoso e alegre, né? Quantas vezes, assim, eu não cito aqui também na nossa catequese diária, assim, a importância da alegria, né? Isso, né? A tristeza é aliada do inimigo, então fico martelando isso, certo? E a alegria aqui não é uma alegria forçada, né? Mas é realmente assim, essa alegria de estar junto, de todo mundo viver com os olhos postos em Deus, né? Fazer bem feito por amor. Mas espero que isso aí dê certo. Estamos fazendo com amor. Né? Estamos fazendo. Boa intenção, por amor a eles e a Deus. Então vai dar certo. Mas obrigado mesmo pelo espaço, viu, gente? Foi uma delícia. Nossa, que agradecendo. Não vou falar nem mais, que senão estraga. Vocês já encerraram muito bonito. Já. Então tá bom, gente. Obrigado quem ficou até agora aí. Muita gente ficou desde o começo até agora aí com a gente. Quem entrou do meio pro final, não se preocupe, a live vai ficar salva. Vamos disponibilizar no YouTube e no IGTV se tudo der certo. E também em áudio no Spotify. Então, muito obrigada novamente. É isso, vamos encerrando. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.